Olá pessoal, meu nome é Alexandre, faço parte da comissão organizadora do Kunscope Project e o Kunscope Class de hoje traz o seguinte tema: método de câmeras e pilares. Antes de começar a falar sobre o método de câmeras e pilares, eu queria pedir para que quem não é inscrito ainda no canal se inscrever, é só se inscrever nessa barrinha vermelha aqui embaixo, certo? Então vamos lá. A seleção do método de lavra subterrânea tem influência decisiva na segurança, produtividade, custo e recuperação de lavra. A classificação dos métodos de lavra subterrânea tem três princípios fundamentais. O princípio do abandono de pilares pressupõe o desmonte parcial do minério e, consequentemente, perca da parte da reserva para promover a sustentação do alargamento. O princípio do enchimento se baseia no desmonte de todo o minério, mas na medida que ele vai sendo extraído, o vazio criado vai sendo preenchido com material estéril, que se assegura a sustentação permanente das rochas encaixantes. Já o princípio do abatimento permite ou induz a deformação e a ruptura do maciço rochoso de forma controlada. Em função desses três princípios, os métodos se dividem em três grandes grupos, segundo o tipo de suporte: com aberturas autossuportadas, com aberturas com suporte artificial e com aberturas sem suporte. Aberturas suportadas permitem a abertura de grandes espaços subterrâneos sem suporte. As cargas são absorvidas por suportes naturais do próprio maciço. Estamos como exemplo o método de câmaras e pilares, o método de sublevel e o método do shin cage. As aberturas com suporte artificial, o uso de suporte é obrigatório, consequentemente aumenta o custo, tem uma redução de produtividade e mais uma etapa no ciclo de lavra, porque toda vez que uma etapa é concluída, temos que preencher com um suporte artificial ou preencher com material estéril. Os tipos de estruturas são esteios, pilhas, quadros, arcos, ancoragens e enchimento, que é no caso, como exemplo daqui da imagem, que é o corte e enchimento, certo? A partir do momento que vai se lavrando, vai preenchendo o espaço que foi lavrado por um material estéril. Alargamentos abatidos, é possível aplicar o princípio do abatimento. Geralmente são com minérios friáveis, tem um desmonte fácil e tem a facilidade de desabamento. Aqui é um exemplo desse tipo de alargamento, certo? E aqui, abatimento por blocos, e aqui é o abatimento por subnível. Falando agora um pouco sobre o método de câmaras e pilares. Introduzindo um pouco sobre o método de câmaras e pilares, a parte mais valiosa do corpo mineral só é parcialmente extraída. Porções maiores ou menores permanecem para a sustentação dos terrenos sobrejacentes. Ou seja, fica uma parte residual. E o que seria essa parte residual? Essa parte residual seria a que forma os pilares. Os pilares geralmente ele tem uma qualidade de minério inferior e eles servem como suporte natural tanto para o teto quanto para as paredes, certo? Quando ocorre recuperação simultânea dos pilares, os pilares eles também sofrem grande influência de acordo com a profundidade, ou seja, quanto mais profundo, mais os pilares sofrem tensões. E, consequentemente, dos pilares, o espaço vazio que é formado é chamado de câmaras. E essa relação que existe para definir se o pilar vai ser mais largo ou menor, quem vai ter maior dimensão, vão ser justamente as relações com a resistência geomecânica do maciço rochoso. Se o depósito for contínuo e as aberturas forem executadas sistematicamente, na vista de planta se assemelham a quarteirões de uma cidade interceptada pelas ruas. É bem fácil notar que a partir do momento que a lavra vai tomando forma, as câmeras vão parecendo ruas e os pilares vão parecendo as quadras de uma grande cidade. Os alagamentos abertos caracterizam-se pela execução de aberturas dividindo o corpo em pilares, quadrados ou retangulares, que provém de suportes dos estratos subjacentes. Quando ocorre recuperação simultânea dos pilares, não pode se considerar como alargamento aberto, pois há necessidade de enchimento ou abatimento do teto. Aplicação do método. Quanto à resistência do minério, moderada a baixa, embora certas variantes permitam minério com alta resistência e em rochas competentes. Quanto à resistência da rocha encaixante, ela é de moderada a alta. Quanto à forma do depósito, é preferencialmente depósito tabular.
Quanto à inclinação do depósito, preferencialmente horizontal ou quase horizontal, com limite de até 15 graus. Embora certas variantes desse método permitem que aconteça lavras com inclinação de até 40 graus. O tamanho e espessura das jazidas são jazidas de grande extensão e espessuras de até 5 metros, embora também algumas variantes do método possibilitam extração com espessuras maiores do que 5 metros. Quanto ao teor do minério, é um teor moderado. Não são teores altos nem teores muito baixos, trabalham naquela faixa ali intermediária. Quanto à profundidade de lavra, ela é considerada de rasa a moderada e o limite de até 500 metros. Falando agora um pouco das condições do depósito para a aplicação de câmaras e pilares em rochas duras. Quanto à resistência do minério, ela é moderada a alta. E quanto à resistência da rocha encaixante, ela não altera em nada. Ela é considerada ainda do mesmo jeito da anterior. Ela é de moderada a alta. A fórmula é tabular ou lenticular. O mergulho geralmente é menor do que 30 graus com a horizontal. O teor do minério é de baixo a moderado. E a uniformidade ela é variável, ou seja, não tem tanta uniformidade quando se trata de rochas duras. A profundidade do depósito é considerada de rasa a moderada. Câmaras e pilares em rochas friáveis, a resistência do minério, como se trata de rochas friáveis, ela é de fraca a moderada. Já a resistência da encaixante permanece igual à anterior, ela é moderada a alta. A fórmula é tabular em camadas e grande extensão lateral. O mergulho geralmente é horizontal ou menor do que 15 graus com a horizontal. Tem boa uniformidade de teores e espessuras de minério, ou seja, tanto o teor quanto a espessura do minério ela mantém uniformidade. A profundidade do depósito em cavão preferencialmente é inferior a 500 metros. Sequência de lavra. Quanto à sequência de lavra, a lavra pode ser lavra a pleno avanço, lavra a pleno recuo, lavra a metade de avanço e metade de recuo. Isso está diretamente relacionado à qualidade do maciço rochoso, a qualidade geomecânica. Se o maciço rochoso não tiver uma qualidade geomecânica favorável, uma qualidade geomecânica boa, então é indicado a sequência de lavra em pleno avanço. Se for de ótimas condições e for bem favorável, então é indicada a sequência de lavra a pleno recuo. Se for intermediário, nem se for considerado um maciço rochoso regular, então opta pela lavra metade de avanço e metade de recuo. Quanto à recuperação dos pilares, com a evolução tecnológica é cada vez mais raro o efetivo abandono dos pilares, sem uma subsequente recuperação parcial ou total. Foi visto que, com o decorrer do tempo, que era deixado, a recuperação era bem reduzida desse método de câmaras e pilares, porque boa parte do minério ficava também onde se localizam os pilares. Então, com o tempo, a tendência sempre foi lavrar esses pilares. E hoje em dia, com o aumento de tecnologia e com a evolução tecnológica, chega na indústria 4.0, entre outros equipamentos que possibilitam a lavra desses pilares, então isso vem se tornando uma realidade. As operações de recuperação dos pilares devem proceder ao uso sistemático de suportes para a sustentação das aberturas, porque geralmente quando você vai lavrando os pilares, vai aumentando a tensão nas aberturas, então é indicado você fazer atirantamento nas aberturas, em busca de sempre permanecer ali aquela estabilidade do maciço. O dimensionamento dos pilares é condicionado a vários fatores, incluindo profundidade dos serviços, largura e altura das escavações, a área de trabalho e a resistência das rochas encaixantes e do material do pilar. Lembrando também que essa profundidade está diretamente relacionada à profundidade da mina, porque quanto maior a profundidade, maior uma faixa, uma camada que vai ter em cima do pilar. Isso provoca o quê? Um aumento de tensão. Então, quanto mais profundo, mais tensão esse pilar vai sofrer. Variações do método de câmaras e pilares. A variação geológica origina diferentes variações do método. O método de câmaras e pilares clássico com mecanização completa, câmaras e pilares clássico com mecanização parcial, o step mine e o push pilar mine. O câmaras e pilares clássico com mecanização completa, como podemos ver aí na imagem, já é um método que já possui atirantamento, a perfuração para desmonte é feito com o jumbo, o carregamento é feito com LHD e caminhões. Então, assim, o próprio carregamento dos explosivos também é feito com auxílio de máquinas. Então, isso aí já é um processo
do câmaras e pilares clássicos com mecanização completa. E quando a gente vai passar para uma mecanização parcial, podemos ver que a perfuração para detonação é feita manualmente, com marteletes, diretamente o operador com contato com o martelete, não tem a presença de jumbo. Aí o scraper é que vai fazendo essa, através desse sistema de polias e roldanas, é quem vai carregando o minério. Step Mine é uma adaptação para o caso onde o mergulho do corpo de minério é grande demais para os equipamentos de pneus, ou seja, esse mergulho é de 15 a 30 graus. Ao mesmo tempo em que sua espessura é relativamente pequena, que é de 2 a 5 metros. Uma orientação espacial das galerias de trânsito e dos estopos cria áreas com pisos horizontalizados, permitindo o uso de equipamentos sobre pneus. A mineração progride de cima para baixo, nos painéis de lavra. Aqui nós podemos ter um exemplo do Step Mine. Se você for vendo, a sequência é 1, 2, 3, 4, ou seja, a sequência vem de cima para baixo. O Post Pillar Mine aplica-se a depósitos inclinados com mergulhos de 20 a 55 graus. Possuem grande dimensão vertical e espaço minerado sofre enchimento de backfill. O enchimento mantém a rocha estável, minimiza os pilares e serve como plataforma de trabalho para a próxima fatia. Aqui está um exemplo. Importância prática do método de câmaras e pilares. Método muito utilizado em minas de carvão e de outros minérios em todo o mundo. Na década de 70, nos Estados Unidos, mais de 50% da produção do subsolo de carvão vinha desse método. Atualmente, boa parte da produção ainda é feita pelo método de câmaras e pilares. É o método de lavra utilizado na mineração subterrânea de carvão no sul do Brasil, em Santa Catarina, sobretudo na região de Criciúma. Utilizamos como referência o livro Lavra de Minas, de Adilson Cury. E obrigado a todos. Peço que se inscrevam no nosso canal do YouTube, nos sigam no Instagram e nos acompanhem no LinkedIn. Valeu, até a próxima.